Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindo a mais uma live da Bevenuti Curso de Idioma. Para quem não me conhece, meu nome é Zoraia Bevenuti, idealizadora e fundadora da Bevenuti Curso de Idioma. E para quem me conhece, é um prazer imenso tê-los me acompanhando numa live e também seguindo-me, né, nas redes sociais, como no Facebook, no Instagram, se inscrevendo no meu canal de YouTube, assistindo meus vídeos de lá, compartilhando. E como sempre, gostaria de solicitar vocês, né, para dar o likezinho de vocês aqui, compartilhar esse vídeo, né, e participar dessa live. Apesar que hoje a live ela é mais direcionada ao meu público militar, como eu já expliquei em vários vídeos gravados anteriormente, né, eu tenho uma experiência vasta no meio militar há mais de 16 anos, né, não somente com missões de paz, como também treinamentos de oficiais superiores para missão no exterior e especialmente para a prova de credenciamento linguístico, que ao longo desses 16 anos, quase 17 anos dentro do Exército, tem sido o meu carro-chefe, né? São anos em que essa prova tem mudado de formato, e eu tenho acompanhado essa formatação ao longo desses 16, quase 17 anos, e hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre uma das provas direcionadas ao credenciamento linguístico do Exército brasileiro. Especificamente hoje a gente vai falar sobre EPLO-CE, a compreensão auditiva. Mais uma vez, solicito a vocês a deixar o like de vocês, a compartilhar, a se inscrever, entendeu? No meu canal de YouTube, porque vocês fazendo compartilhamento nesse exato momento, mais e mais pessoas poderão assistir esse vídeo. É lógico que eu sei que eu tenho na minha rede social bastante militares e é importante a gente enfatizar a importância do credenciamento linguístico no Exército. Como eu já falei em outros vídeos também, hoje, para quem é militar e tem uma nota no sistema, né? A mínima é 2122, a 2 de compreensão auditiva, essa habilidade que a gente vai falar hoje, 1 na oral, 2 na compreensão leitora e 2 na expressão escrita. É importantíssimo para o militar que almeja alguma missão no exterior, seja ela a trabalho, seja ela para questão acadêmicas também, terem esse credenciamento. E ao longo de muitos anos, né, a particularidade desse teste era do próprio CEP, órgão responsável pelas provas, né, do Exército Brasileiro, mas de alguns anos para cá, especificamente de 2014, foram abertas outras possibilidades também de conseguir uma nota no sistema, que é através das provas do Cambridge, do Michigan, que o certificado pode ser utilizado como credenciamento. É lógico que tem todo um critério, né, pelo Exército de comparação, diferentemente do que acontece nas provas de proficiência internacional, como TOEFL, Cambridge, IELTS, Michigan, etc., etc., para esses testes de proficiência internacional, o que vale é o somatório das 4 habilidades, né? Compreensão auditiva, expressão leitora, compreensão leitora, desculpa, expressão escrita e expressão oral. É um somatório das notas nas 4 habilidades, que somada e dividida faz essa matemática e você tem no seu certificado internacional aprovado, não aprovado ou aprovado com louvor quando se obtém acima de 90%, né, acima de 9 nesse teste. Porém, com o Exército não funciona muito bem assim, né? Eles aceitam sim essa certificação, porém a avaliação das habilidades é individual, não é um somatório das 4, né? O candidato militar, ele tem que alcançar uma nota X, né, correspondente a 70%, separadamente em cada uma das 4 habilidades. E falando um pouquinho da habilidade de compreensão auditiva, que nós chamamos de EPLO-CA, eu gostaria de solicitar a vocês que visitassem a minha pasta, a minha página,
do Facebook, lá também, se eu não me engano, no site, cursobenvenuti.com.br, e no YouTube também. Tem um vídeo que eu gravei, eu acho que tem quase um mês, mais ou menos. Foi um vídeo específico sobre habilidade auditiva. Nesse vídeo que eu gravei, e é muito interessante porque ele não é só voltado para essa prova do Exército. É um vídeo que eu falei da habilidade de compreensão auditiva. E nesse vídeo, vocês vão encontrar informações importantes de como melhorar essa habilidade. É lógico que vou enfatizar mais uma vez a importância da compreensão auditiva e dizer que, sem ela, a gente não consegue desenvolver as outras 3 habilidades: a escrita, a leitura e a de fala. É como eu mesmo nesse vídeo expliquei, em alguma outra live também, é como o processo natural de aprendizado de um bebê, que primeiro ele ouve, depois ele reproduz aquilo que ele ouviu, e futuramente, assim, ele terá condições de falar, né, e se expressar por si mesmo. Então, não acredite muito na fantasia de que você pode falar inglês ou em qualquer outro idioma sem estar raciocinando nesse idioma. Só se fala fluentemente quem raciocina no próprio idioma que se quer falar. É a mesma coisa no português. Eu só posso falar no português se estiver raciocinando em português. Não seria diferente nos outros idiomas. Porém, essa habilidade auditiva é uma habilidade que requer muito esforço, requer uma metodologia bem eficaz que faça com que o nosso cérebro, né, ele passe a raciocinar no idioma aprendido em questão. Eu estou falando especificamente do inglês. Então, como eu disse nesse vídeo sobre essa habilidade auditiva, eu vou falar um pouquinho mais, eu dou até algumas dicas de como vocês devem exercitar a parte auditiva para que vocês possam conseguir a fluência de raciocínio no idioma e depois vocês conseguirem a fluência nas outras habilidades também. Mas, lembrando sempre, primeiro eu aprendo a ouvir para depois falar. Igual a questão da leitura, né, e da escrita. Eu tenho que ler para saber escrever. Não posso botar a sequência de uma forma diferente porque não vai funcionar. O nosso cérebro ele é condicionado dessa forma desde pequeno. A única diferença é que as crianças e adolescentes, há um estudo científico que até os 18 anos, o hemisfério do nosso cérebro direcionado ao aprendizado de um idioma, ele está totalmente apto para aprender 2, 3 idiomas ao mesmo tempo, porque a mente está direcionada a isso. Porém, nós, principalmente aqui no Brasil, nós temos uma necessidade de estudar um idioma, principalmente o inglês, quando a gente já está fora dessa faixa etária. E aí o que acontece? A gente, como adulto, a gente já tem os vícios, né, da nossa própria língua mãe, que é o português, alguns vícios de alguns cursos de inglês, né, realizados anteriormente. Então o processo ele é mais complexo quando se passa dos 18 anos, né? Porém, vocês, meus alunos e ex-alunos e amigos militares, a gente sabe que a maioria de vocês começa a se atentar para a prova de credenciamento a partir, né, da necessidade de que eu preciso me habilitar para poder estar dentro de um grupo e desse grupo poder participar de processos de seleção para missão no exterior, também ter um pontinho a mais na minha promoção e outras portas em que o credenciado, o militar credenciado, ele tem vantagem dentro do Exército. É bom lembrar também que, se eu não me engano, são 2 ou 3 idiomas que pontuam. Então, para quem tem é interessante, um idioma credenciado é interessante, mas se torna-se mais interessante ainda ter o segundo, ter o terceiro. Mas lembre-se também que é o inglês, né, o carro-chefe desse credenciamento, especialmente porque é o que tem mais missão no exterior e eu não vejo só pela questão de missão no exterior também. Nesses 17 anos que eu trabalho com vocês do Exército, uma coisa interessante, né? Eu tive muitos alunos de várias patentes, até patentes
oriundos de general, que durante a carreira deles precisaram constantemente estar participando de workshops, participando de palestras, ou mesmo dando palestras no exterior. E o inglês sempre foi muito requisitado, era um requisito, né, primordial para que eles pudessem participar, ou mesmo que eles pudessem falar, dar uma palestra nesse caso, né? Então, assim, era um desespero muito grande, às vezes me davam alguns meses, né, ou menos que meses, para que pudesse preparar esse militar para esse objetivo no exterior, de dar uma palestra, ou de participar de uma palestra, ou de fazer um workshop, e assim, sempre correndo contra o tempo, e aí que veio uma coisa interessante, que foi o meu apelido Pitbull, né? Isso foi nas missões de paz que eu preparei, principalmente para o 9º e o 10º contingente da engenharia, que participaram da missão no Haiti, não lembro se foi 2009, 2010, e era interessante que me deram 3 meses na época, e assim, falei, por mim não tem problema, agora eu vou tirar o couro de vocês, e realmente foi feito. Em pouco tempo, os meus meninos, né, eu tenho um carinho especial de chamar os meus meninos alunos, né, alunos meninos, e foi assim, um trabalho árduo, puxado, e foi aí que nasceu o apelido Pitbull. Mas acredito que é uma forma mesmo relacionada mais à metodologia, né, que eu puxo um pouquinho, do que a minha personalidade, né? Mas vamos voltar então ao que interessa. Compreensão auditiva é a PLO-CA. Essa prova de credenciamento linguístico, ela, como as demais, é dividida em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. Sendo que a parte 2 que é o determinante para que seja credenciado. Então, hoje, há uma questão muito interessante, que a expressão oral, a prova de expressão oral, que do inglês é sempre no primeiro semestre, e é uma das provas que, né, difícil, porque além de ser uma prova por videoconferência, ou ser uma prova que tem que passar por uma bancada examinadora, só se tem em média 600 vagas por ano, e essas 600 vagas, hoje você só consegue brigar por uma delas se você tiver nessa compreensão auditiva, o nosso tópico de hoje. Né? Então, anteriormente não era assim, mas hoje é o requisito básico, é isso. E a expressão escrita parece que mudou também. Para fazer inscrição para escrita tem que ter 1 na leitora. Essas são regras relacionadas ao credenciamento linguístico do Exército. Então, muitos candidatos já se matriculam na parte 2, porque é o que é necessário para poder ser credenciado. Tem que se tirar 70% nessa parte. Porém, a parte 1 são áudios, né? Todas as 3 partes múltipla escolha, porém, a parte 1, os áudios que são cobrados são áudios em que curtos, um pouquinho mais rápido, mas as perguntas e respostas estão no áudio. Você consegue ouvir o áudio e responder. A parte 2 já é um pouco mais complexa, por alguns aspectos. Primeiro aspecto, né? Deveria ser áudios intermediários, de compreensão intermediária. Porém, já aconteceu várias vezes, houve inúmeras reclamações, vieram até mim, mas teacher, não pode, porque o áudio estava muito mais difícil do que o nível intermediário. Como dito sempre, né, a gente não tem acesso à bancada que faz a prova, então a gente não tem acesso ao material ou à escolha do que eles vão optar como áudio. Então, eu pego muito do meu feeling e muito das experiências ao longo desses 17 anos. Então, são áudios mais complexos, na maioria das vezes são áudios um pouquinho mais acima do intermediário, lembrando que o que é intermediário? A gente tem 6 níveis, né? A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1, A2 são os beginners, B1, B2 intermediários, o C1 o avançado, o C2 pós-avançado. E é muito legal, entendeu? A gente ter isso em mente para a gente compreender e tentar entender a prova do CEP. A prova do CEP é essa, nível parte 2, né? Seria B1 ou B2. Porém, às vezes, há uma complexibilidade no áudio.
Por quê? Além de ser áudios que têm nativos e não nativos, nativos são aqueles que a língua de origem é o inglês. Os não nativos são aqueles, como nós brasileiros, que não falamos, não temos o inglês como nossa primeira língua, nossa língua mãe. Então, eles utilizam sotaques, o que a gente chama no inglês de accent, né? E aí, temos sotaques nativos, também de inglês americano, inglês britânico, australiano, canadense. Então, faz meio que aquela saladinha. Então, o candidato do Exército, ele tem que compreender diferentes tipos de accent. Bom, fora isso, as questões, para serem respondidas, têm que ser interpretativas. Vocês não vão achar no texto a resposta exatamente, no texto não, desculpa, no áudio, exatamente como que está na questão. É muito mais interpretativa, por isso que muitos candidatos fail, que significa falhar, falham nessa parte auditiva, porque eles esperam encontrar na parte 2 da prova do CEP-CA, né, EPLO-CA, a resposta exatamente daquilo que está contido na questão. Não é assim, tá? Você tem que ouvir e interpretar para poder responder. Há toda uma metodologia envolvida nisso tudo. Tem o que nós chamamos também de take notes. Meus alunos sofrem um pouquinho comigo, porque é uma metodologia que eu falo para eles, gente, uma coisa é no beginner você ouvir e captar a resposta, porque é a mesma palavra que está sendo falada no áudio é aquela que está na sua resposta. Na parte 2, muitas vezes a gente tem que chamar um take note, fazermos o nosso take notes. O que é o nosso take notes? Tomar nota ao mesmo tempo que ouve. O que acontece? E como que isso funciona? Da seguinte forma, você não vai responder direto, você vai tomar nota daquilo que o áudio está falando. Muitas vezes, esse áudio, ele é um áudio maior, ele é mais extenso, então não tem como o candidato captar todas as informações, né, e colocar e usar essas informações na hora de responder. Então, o take notes, ele funciona disso. Você ouve, toma nota. Ouve, toma nota. Lógico que não é transcrever o que o speaker está falando, mas é tomar notas de informações que futuramente possam te ajudar a responder. Depois que você ouviu, na maioria das vezes é repetido 2 vezes o áudio, você vai pegar aquelas informações e responder a questão. Outra coisa que me perguntam também é se eu devo ouvir e responder depois, ou devo responder ao mesmo tempo. É o que eu estou falando. Tudo depende da parte que você está fazendo da prova, se é 1 ou 2 ou 3, ou vai depender também da questão da tua habilidade. A parte 1, eu aconselho fazer o quê? Ler as questões, sublinhar as palavrinhas-chave, ouvir e responder ao mesmo tempo. Na parte 2, se o áudio for um áudio tranquilo, em que o accent, o sotaque, seja mais fácil de compreender, a compreensão auditiva está mais fácil, lê as questões e responda ao mesmo tempo. Porém, se observou que o áudio é complexo, eu acredito que na prova do CEP sempre dá uma folhinha de rascunho, e que ele é extenso, e que não dá para responder, porque tem uma questão também interessante que eu tenho que frisar. Muitas vezes, a sequência da pergunta não é a sequência do áudio. O que significa isso? Você espera que o áudio vai vir de acordo com a sequência das perguntas. Não, nem sempre é assim. Às vezes, a primeira pergunta está relacionada à última passagem do áudio, ou vice-versa. Há essa possibilidade de ter essa diferenciação na parte 2. Isso é comum acontecer, não é errado, é uma coisa que acontece nas provas de proficiência internacional também, porque isso requer o quê? Habilidade do candidato em ouvir, entender e responder. Mas é aí que está a questão. E o take note, onde entra nisso? É você tomar a nota, você toma a nota sequencialmente, de preferência um em cima e abaixo do outro, para que a sequência que você ouve a primeira vez, você coloca a primeira,
segunda, terceira, quarta informação, a segunda vez você vai captar mais informação, você completa essa sequência que você fez anteriormente. Há sempre um segundo a mais, alguns segundinhos a mais para responder. Aí você vai pegar essa informação que você tomou nota, que é o take notes, e vai responder a sua questão, tá? É lógico que tudo isso a gente explica muito no curso, né? No BVNUT Curso de Idiomas, lá na minha plataforma a gente tem muito vídeo e textos que auxiliam, né? É o que eu sempre falo. O mais importante para mim não é ensinar a teoria, mas ensinar a fazer a prova. É isso que faz com que o candidato ganhe, passe. A parte 3 é interessante porque a parte 3, ela, na maioria das vezes, não vai receber tanta inscrição, porque não é necessário, a não ser quem está no nível 2 e quer passar, melhorar uma notinha e ir para o 3. São bem maiores, tá? Porém, não rápidos, e nesse, consequentemente, você tem que fazer o processo do take notes para poder responder. Então, é muito importante vocês se atentarem os candidatos militares que pretendem fazer a PLO-CA, que vocês têm que criar uma habilidade auditiva que é um processo natural. Só vai ter a condição de fazer essa prova se você raciocinar em inglês, como qualquer prova de listening comprehension. Tá? Tem que raciocinar, tem que ouvir o áudio e entender o áudio no mesmo idioma para poder responder. Há várias técnicas. A minha metodologia, como eu já falei em outros vídeos, enfatiza muito mais a parte auditiva primeiramente, depois as demais, porque sem o áudio, sem a compreensão auditiva, eu não vou ter condições de falar, de ler ou escrever. A minha vida facilita muito mais quando eu consigo compreender, porém eu sei que, em média, leva uns 3 meses para o meu aluno beginner conseguir raciocinar no idioma. E não é de uma hora para o outro. É muito exercício, é muita prática, é uma questão de insistir todos os dias, o que eu chamo over and over again. Sempre, and never give up. E nunca desistir. Espero que eu tenha esclarecido alguns pontos em relação à questão da prova do EPLO, compreensão auditiva. Posteriormente, eu vou trazer mais dicas. Eu estou seguindo aquela sequência, né, pré-determinada, que é a explicação, a princípio, nas lives de cada curso que eu ofereço lá na plataforma. Não esqueçam, o site é cursobevanute.com.br. Lá existe o meu blog. Como eu falei para vocês que no YouTube tem um vídeo especificamente sobre essa habilidade de compreensão auditiva. Existe também lá no blog texto relacionado. O blog agora tem textos em português, textos em inglês. Espero, em um pequeno período de tempo, começar a gravar vídeos em inglês no YouTube. Porém, esse trabalho inicial que eu comecei há um mês de YouTube, eu estou fazendo em português para que as pessoas que não conhecem o meu trabalho compreendam de uma forma mais fácil, mas futuramente eu terei vídeos que serão direcionados para aqueles que não são alunos, né, não são estudiosos do idioma, bem como também para aqueles que estão com interesse de começar um estudo de inglês. Gostaria muito de agradecer a equipe que trabalha comigo, o CEO da empresa, o Jefferson, que é o responsável por toda a tecnologia lá da plataforma, responsável também pelos demais canal de YouTube e redes sociais, a equipe da BVNUT TI também, e principalmente gostaria de agradecer a todos, principalmente os meus alunos, como eu vejo aqui o Círio, que foi um aluno que a gente teve um contato muito legal, a gente trabalhou em Brasília, na época que eu tinha meu curso presencial. Agradeço especialmente de coração a sua presença, Círio, foi, assim, muito legal quando você foi escolhido para a missão em Washington, e essa missão, que é uma missão na Embaixada Brasileira lá, me dá uma alegria muito grande, que são 17 anos que eu tenho militares que estudaram comigo, né, e foram enviados para essa missão no período em média de 2 anos, né, lá em Washington, D.C.,
E eu tive a oportunidade também de não só preparar os militares, como a família também dos militares, né, esposa, filhos. E tive a maior felicidade que muitos dos filhos, né, desses militares que estudaram comigo, para poderem passar no credenciamento linguístico e poderem ser escolhidos para essa missão no Washington, tive alunos que fizeram TOEFL lá, fizeram faculdade. Uma das grandes conquistas, assim, profissionalmente falando, foi a filha do Luiz, que trabalhou na segurança, e isso já tem alguns anos. Ela era, eu acredito que ela tinha 17, 18 anos na época, e foi muito interessante. Ela estudou comigo, preparatório para o TOEFL, foi para lá, passou na prova do TOEFL, e hoje ela tem a faculdade de medicina concluída lá, e eu acredito que ela está até casada. Cito o nome dela como um exemplo de alegria das conquistas dos meus alunos, né? Ela foi para lá por causa do pai, que foi transferido por missão, e lá ela ficou para terminar os estudos, casou, e hoje está com uma vida pessoal e profissional muito agradável, de vitória constante. Agradeço a todos, não esquece de colocar o like de vocês, compartilharem, inscreverem no meu canal de YouTube, e encontro vocês na semana que vem para mais um encontro nessa live, para a gente conversar mais um pouquinho, a princípio sobre provas, mas depois, bem futuramente, no futuro bem curto, coisas mais específicas de dicas. Mas não esqueçam de me mandar também as dúvidas de vocês, os assuntos que vocês querem que eu converse nos nossos encontros. Um agradecimento de coração a todos, a minha mãe que está sempre me presenteando com a sua presença, que é o amor da minha vida, minha manhinha, e demais que compartilham e participam dessa live. Uma boa noite, beijo vocês, e recebam um beijo no coração de todos. Muito obrigada e até a próxima.